Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com o professor de Finanças da PUC, FGV, IBMEC e UF, Rafael Braga, que vai falar sobre um assunto muito relevante para empreendedores de uma forma geral, valuation. Olá, Rafael, é um grande prazer ter você conosco hoje para esse bate-papo no canal da Inovação. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Calazans. Obrigado pelo convite. Tema realmente muito importante. Estou à disposição aí para responder, eventuais dúvidas aí comuns aos empreendedores. Vamos lá. Ótimo. Rafael, vamos começar do início, né? Como se diz, o que significa exatamente valuation? Então, Calazans, valuation é basicamente um processo de avaliação, tá? Processo de avaliação de uma empresa. Eu só gostaria de destacar nesse conceito, né, uma confusão que é muito comum, principalmente por parte, né, dos empreendedores, que é a confusão entre preço e valor, tá? Então, o processo de avaliação, em geral, ele está preocupado com a estimativa do valor, e esse valor ele pode divergir, obviamente, né, a depender da expectativa, né, ou das expectativas dos investidores, né, nos ativos, tá? E o preço não, o preço ele é fruto da oferta e da demanda, né, da procura por um ativo. Então, quanto mais pessoas tiverem procurando, querendo comprar um ativo, maior vai ser o preço pago por ele, né? Quanto menos pessoas estiverem procurando aquele ativo, menor vai ser o preço em função da menor procura, tá? Então, as pessoas têm sempre esse receio da preocupação de encontrar o valor correto, né? E realmente esse valor correto ele não existe, né? De fato, é muito provável que você erre realmente em sua estimativa de valor, mas a sua estimativa de valor ela está baseada nas suas expectativas e essas expectativas, infelizmente, elas não são homogêneas. Tá bom? Então, basicamente é isso, é um processo de avaliação de empresas. Perfeito. E quais são os principais métodos, né, utilizados para essa avaliação de empresas? Existem metodologias específicas diferenciadas para avaliação de startups? Existem, né, existem, inclusive, diversas metodologias desenvolvidas por investidores para avaliar especificamente startups, mas todas elas derivam, né, das avaliações básicas, tá? E aí eu vou falar, respondendo a sua primeira pergunta, eu vou falar das principais, tá? O principal método de avaliação é o método do fluxo de caixa descontado, tá? Que é o método de avaliação baseado nos fundamentos, né, de uma organização. Então, basicamente, estima-se a expectativa de geração de caixa, né, de uma empresa com base nos seus fundamentos. Desconta-se esses fluxos de caixa, né, valor presente, por uma taxa que represente o risco desses fluxos. Então, quanto mais arriscada for a empresa, maior normalmente vai ser a taxa de desconto, para se determinar o valor desse ativo, baseado, então, nessa expectativa de geração de valor no futuro. Tá? Em geral, ele está associado, né, à expectativa de geração de caixa, né, e a expectativa de geração de caixa no futuro, né, principalmente, porque aquilo que já foi realizado é valor que alguém já capturou, não interessa do ponto de vista da avaliação. Um outro método muito utilizado é o método de avaliação por múltiplos, tá? Onde se usa variáveis de resultado, né, de uma empresa e compara, né, essas variáveis de resultados com múltiplos de transação de negócios semelhantes. Tá bom? Então, só para dar alguns exemplos aqui, né, de alguns múltiplos, preço-lucro, né, valor EBITDA, valor fluxo de caixa, preço-valor patrimonial, tá? E basicamente, então, compara, né, essas métricas de resultado da companhia com múltiplos de transações. Esse método ele tem como principal vantagem a simplicidade, tá? Porque basicamente eu comparo, por exemplo, quanto pagaram por empresas de um determinado setor, né? Por exemplo, 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes o EBITDA, e comparo esse múltiplo de transação, por exemplo, com uma métrica, com o EBITDA da empresa que eu estou avaliando. Em geral, esse múltiplo, né, apesar de ter essa vantagem da simplicidade, ele carrega muito viés das transações que foram utilizadas como comparadas. Tá? E tem um outro método, que é o método Venture Capital, que é uma combinação desses dois métodos. Tá? Então, dado o desafio da aplicação tanto dos múltiplos, né,
para uma startup quanto do método de fluxo de caixa descontados, o método VC, ele tenta fazer uma combinação desses dois métodos para chegar no valor de uma startup. Como que isso é feito, né? Então, dado que é difícil que uma startup, principalmente numa fase inicial, né, gente tenha, por exemplo, né, é, resultados positivos de EBITDA, né, de fluxos de caixa, multiplicar esses resultados negativos, né, nesse primeiro momento por um múltiplo não faria muito sentido, né? Então, basicamente, o método VC ele projeta esses financials, né, esses números da startup aí por um horizonte, normalmente algo aí em torno de 5 a 10 anos, e aí pega esses números no futuro e aplica um múltiplo de transação lá na frente, né, no momento onde a startup já teria a condição de apresentar esses números com um pouco mais de estabilidade ou de previsibilidade, né? Números positivos, pelo menos. E aí, obviamente, como esse valor está no futuro, desconta-se esse valor, né, encontrado por um método de múltiplo no futuro ao valor presente, por uma taxa de desconto também. Por isso que a gente fala que ele combina, né, o método de múltiplos com o método de fluxo de caixa descontado. São os três métodos principais, mas eu diria que o método de fluxo de caixa descontado, apesar das críticas, né, que se faz, ou dos desafios, das dificuldades, continua sendo o método mais apropriado para fazer uma avaliação. O problema que eu vejo na aplicação do método VC, e pelo qual eu permaneço recomendando a avaliação pelo método de fluxo de caixa descontado, é que normalmente se usa múltiplos, né, de grandes números nas startups, como, por exemplo, faturamento, EBITDA, né, que, em geral, podem ser positivos aí no médio prazo, mas é muito provável que, a depender da necessidade de capital que aquela startup demanda para continuar suportando o crescimento, ela continue ainda gerando caixas, fluxos de caixas positivos Perfeito. durante bastante tempo. E se essa necessidade de capital, se ela não reduzir, né, e se estabilizar num nível mais baixo, que permita que a empresa continue crescendo, né, sem tanta necessidade de investimento, ela provavelmente vai continuar não gerando valor, tá? Então, essas premissas, elas acabam não sendo capturadas no método VC, mas a gente consegue levá-las para o método de fluxo de caixa descontado. A gente falou aí a definição de valuation, as metodologias, mas qual é a diferença da avaliação de uma empresa tradicional para a avaliação de uma startup? Perfeito, acho que esse é o grande ponto, né? Dado que a gente poderia então usar o mesmo método para ambos, do meu ponto de vista principalmente, a grande diferença é que os fatores de risco mais relevantes são distintos, né? De acordo com o perfil das empresas. Obviamente é importante entender o ciclo de desenvolvimento das empresas para aplicar qualquer tipo de avaliação. Então, enquanto numa grande empresa, por exemplo, é muito mais fácil fazer projeções, né? Numa startup fazer essas projeções com base nos resultados passados, é extremamente difícil, porque normalmente ele nem existe, quando existe, existe num horizonte muito Tá. curto, e certamente não refletirão aquilo que a startup vai ser no futuro. Então, numa grande empresa, eu diria que boa parte do risco está concentrado no risco macro. É claro que existe o risco do negócio, né? Mas o risco macro é muito mais relevante. Enquanto no startup, o risco das características, né, das premissas do negócio são extremamente importantes e determinantes na avaliação. Então, refletir características do modelo, vantagens do produto, eventualmente até questões qualitativas, como, né, qualidade da equipe, né, questões de posicionamento, refletir isso na capacidade da empresa, né, gerar valor, gerar fluxo de caixa, é fundamental. É aquilo resumindo, Calazans, é o que costumam falar sobre a questão da narrativa, né? Então, numa avaliação, é fundamental que se tenha uma história para justificar os números, né, que são as premissas. Todo número tem que estar associado a uma história e toda história por trás do modelo precisa estar associada a um número. Muito bom. Rafael, eu te agradeço mais uma vez, né, por ter vindo. Eu acho que esse tema aí, finanças, é essencial, né, para quem está empreendendo. E obrigado mais uma vez por compartilhar essas informações e seu conhecimento com o nosso público. Obrigado, Calazans. Eu que agradeço. Um assunto realmente muito profundo, né? Espero que a gente tenha conseguido dar uma visão geral aqui para quem se interessa pelo tema. Muito bom. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.